Irmãos, gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre como nós podemos lidar com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Hoje é Dia dos Pais. Eu lembrei muito do meu pai hoje, que já se foi, né? Alguns anos atrás nos deixou, seu Cláudio, e seu Cláudio, com 63 anos de idade, ele teve um infarto, morreu com 73, passou 10 anos da sua vida relativamente bem, mas lutando sempre com as idas e vindas do hospital. E nós acompanhamos tudo isso. Mas o que eu quero dizer do seu Cláudio, e não vou pregar sobre ele, mas apenas uma ilustração para os irmãos, é a maneira como ele via o sofrimento, a dor, a enfermidade. Seu Cláudio era uma pessoa feliz, era uma pessoa que reconhecia a bênção de Deus sobre a vida dele. E várias vezes, nesse período de 10 anos, nós ouvíamos o seu Cláudio dizer assim: eu já falei para Deus, pode passar a régua, pode passar a régua, já vivi muito, Deus tem me abençoado bastante, Deus deu além daquilo que eu precisava, pode passar a régua, a hora que Ele quiser. Uma vez eu estava na Santa Casa, no quarto onde ele estava, e ele estava muito mal. E filho pastor é complicado, né? Filho pastor também tem que orar, viu, irmãos? E a gente estava no quarto e ele bem debilitado. Achei até que ele não estava me ouvindo muito bem, estava com os olhos fechados. E quando eu fui sair, eu falei: pai, eu já estou indo, viu? Só que antes eu vou fazer uma oração pelo Senhor. Ele abriu um dos olhos e falou assim: vê se capricha aí. E queria uma oração caprichada. E nos últimos dias de vida dele, eu estava no quarto com ele também, dormindo, né, naquelas poltronas super confortáveis que eles colocam na Santa Casa para a gente, né? E em alta hora da madrugada, eu estava me ajeitando lá na cadeira e levei um tombo, bati a cabeça lá no criado mudo, foi aquele estardalhaço, né? E eu levantei meio preocupado se eu tinha acordado meu pai, se ele tinha se assustado, tudo, e ele estava lá quieto na cama, né? Voltei para o meu lugar, minha cadeira, estava lá de manhãzinha, quando a minha irmã chegou, e eu meio acordando assim, a minha irmã falou oi para o meu pai falou assim: está vendo seu irmão aí? Levou um tombaço de madrugada, eu pensei que ele ia antes de mim. Como lidar com o sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Mais especificamente, eu quero falar sobre um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Talvez você pergunte assim: pastor, mas por que falar de sofrimento domingo à noite? Quero ouvir outra coisa, quero ouvir sobre alegria, esperança, fé, quero ouvir sobre salvação. Mas eu tenho algumas razões e queria que você prestasse bastante atenção nisso. Falar sobre sofrimento na visão de uma igreja reformada, que tem como única regra de fé a palavra de Deus, esta Bíblia que você tem aí nas suas mãos, sempre trará para nós coisas boas, coisas que darão base para nós enfrentarmos as tempestades da vida. Então é bom nós falarmos. É urgente falar sobre esse tema, pois nós estamos vivendo num mundo injusto, num mundo tenebroso, num mundo sem temor a Deus. É urgente falar sobre o sofrimento, porque o inimigo está furioso, e ele anda ao derredor de nós, procurando nos devorar, porque ele sabe que é um derrotado, e ele sabe que está próximo à volta de Cristo. É urgente falar sobre o sofrimento, porque eu tenho recebido no meu gabinete, encontro nas ruas, pessoas que sempre vêm falar sobre os seus sofrimentos, os seus dilemas, as suas dores, pessoas desesperadas, angustiadas, com ansiedade no coração, e muitas delas
crentes no Senhor Jesus Cristo. É difícil você, como pastor, encontrar uma pessoa que chega e diz assim: pastor, hoje eu quero contar da minha alegria, eu quero contar como eu estou feliz hoje, pastor. Talvez uma entre 100 pessoas possam nos procurar com essa palavra, mas a maioria delas vem procurar um alento para o seu sofrimento. Todos nós sofremos. Talvez você já tenha sofrido, talvez você esteja passando por um momento de crise. E eu encontro na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, uma pessoa que se destaca entre as outras. Essa pessoa se chama Jó. Sofredor, paciente. No final da sua vida, ele disse assim: Senhor, antes eu te ouvia, apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No Novo Testamento, nós encontramos a figura de Jesus Cristo, o Filho sofredor, o maior de todos, aquele que foi obediente até a morte de cruz. Mas nós encontramos também Paulo, que depois de Cristo eu considero que é o maior sofredor nas páginas do Novo Testamento, aquele que mais escreveu, o grande pastor, o grande missionário, teve um encontro com Cristo. E Paulo, além de ser esse maior escritor da palavra de Deus, é aquele que nos ensinou como passar pela vida debaixo de tempestades. E é isso que eu quero falar com você hoje, nesta noite. Se você entrou aqui nessa noite dizendo para você mesmo: olha, eu não aguento mais. Talvez você esteja com pensamentos de derrota. Todos nós temos pensamento de derrota. Todos nós, num dado momento da nossa vida, queremos desistir de uma caminhada, desistir de um planejamento, pensamentos de que Deus não nos ama, de que Deus não está ouvindo as nossas orações, de que nós nos colocamos diante do Senhor, mas o Senhor está ausente de nós. Não fique surpreso com isso. Preste bastante atenção na história deste homem. Primeiro texto, Tamara vai me ajudar aí. 2 Coríntios capítulo 11. Não precisa abrir sua Bíblia, porque eu estou usando a linguagem, a nova linguagem de hoje. Eu gostaria que você acompanhasse nessa linguagem. Claro que se você quiser abrir, você pode acompanhar na sua Bíblia. Mas 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, na segunda parte do versículo, diz assim: Paulo dizendo, irmãos, tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa destas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além destas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Você se identificou com alguns desses sofrimentos de Paulo? Talvez nós nos identificamos com um ou com vários sofrimentos, mas vejam que ele coloca nesta lista coisas que de fato pode trazer sofrimento a qualquer hora: traição, inundação,
naufrágio, dor, sofrimento de perseguição. Você se identificou? Qual o item que Paulo relatou e que você se enquadra? Perseguição, fome, desprezo, traição. Qual seria a demanda que você apresentaria diante de Deus hoje? Se você fosse escrever uma lista, e se você fosse dizer para Ele: Senhor, Tu sabes, o Senhor sabe, o que você diria para Deus? Qual a sua queixa perante aquele que é o justo juiz? Qual a sua demanda diante daquele que é o médico dos médicos, daquele que é o Deus Todo-Poderoso? Não pensem que Paulo para por aí, não. Há um relato que fala que na tradição romana e na história, conta-se que Paulo foi decapitado por Nero, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Mas antes dele ser decapitado, Paulo também coloca diante de Deus o espinho que ele tinha na sua carne. Não sabemos que espinho era esse, mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E eu quero mostrar para vocês qual é a reação de Paulo diante de tanto sofrimento. Talvez você nunca viu ninguém relatar uma lista tão grande de sofrimentos, mas vamos ver qual a reação de Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, diz assim: que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Amém? Olha outra coisa que ele diz em Filipenses 4,13: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Outra coisa que ele fala em Romanos 8,31: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Amém? Efésios 6,10: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Amém? Filipenses 4, a 7. Preste atenção nesse texto. Você que talvez possa estar com ansiedade no coração, possa estar passando por uma tribulação de mente, de emoções. Ele diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Você está unido com Cristo Jesus? Olha as bênçãos que te alcançarão. Olha as coisas que você terá quando você realmente orar ao Senhor com fé, quando você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. 2 Timóteo 4, 7, Paulo diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória. É aquele que na revista atualizada diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que homem fortalecido do Senhor, né? Eu vejo Paulo, eu vejo tantos outros textos que mostram a força desse homem, apesar dos seus sofrimentos, apesar das coisas que ele passava, ele sabia que Deus estava presente na sua vida e que a bênção de Deus estava sobre ele. Não importavam as circunstâncias, não importava a força do vento, não importava o temporal, Deus estava presente na vida de Paulo. E Deus está aqui nesta noite, você crê nisso? Deus está na sua vida, Deus está sobre você. A razão de todas essas falas de Paulo é que ele tinha certeza da presença de Deus e certeza da vitória que ele tinha em Cristo Jesus. Ele sabia da presença de Deus
ele ouvia a voz do Senhor a cada instante. Era Deus que falava ao seu coração a cada momento. Essa é a nossa força, irmãos. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter comunhão com o Pai. Desde a fundação do mundo, Deus escolheu Paulo. Escolheu a todo aquele que crê em Jesus Cristo também. E o interessante é da forma que o Senhor falou com Paulo. O Senhor ressurreto, Jesus Cristo, começa a falar com ele no caminho chamado Caminho de Damasco. Atos 9, versículo 3 e 4 diz assim, presta atenção, Paulo está no caminho de Damasco e ele quer prender e mandar até matar aqueles que não negassem a Cristo Jesus. E o Senhor o interpela e diz assim, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Lucas é o escritor de Atos, e ele, inspirado por Deus, ele fala através de Deus, e fala como que Deus iria fazer na vida de Paulo, que era Saulo. Atos 9, versículo 15, diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Presta atenção. As bem-aventuranças, nós encontramos o texto que diz assim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por minha causa. Muitas vezes nós somos perseguidos. Muitas vezes inimigos se levantam contra nós. Muitas vezes pessoas querem nos derrotar. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A intimidade que Paulo tinha com Deus e Deus tinha com Paulo era tanta que as palavras de Deus, elas eram encorajamento para a vida de Paulo. Atos 23, 11, presta atenção nesse texto. Paulo dizendo, Lucas escrevendo, mas Paulo relatando, na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Já pensou? O Senhor Jesus dizendo ao seu coração nesta noite, tenha coragem, seja corajoso, seja corajosa, seja destemida, tenha coragem, você falou, eu estou com você, você vai continuar falando, eu estou segurando nas tuas mãos. Atos 18, versículo 9 e 11, olha a intimidade de Paulo com Deus e com o Espírito Santo e Jesus Cristo. Versículo 9, certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse, não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você, ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Amém? Coragem, não temas, eu sou contigo, eu estou com você, eu tenho muita gente nessa cidade. Às vezes nós ficamos com medo do inimigo, do leão, do devorador, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Prova, vê que o Senhor é bom, vê que o Senhor é justo e que Ele está nas nossas vidas, com poder e glória, segurando nas nossas mãos. 2 Coríntios 12, olha esse texto aqui. Paulo falando acerca de Jesus, acerca do espinho que ele tinha orado, e tinha pedido para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto,
eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? A força de Cristo. Meus irmãos, nós estamos neste mundo e passamos por situações adversas, passamos por circunstâncias que nós não gostaríamos de passar, mas a força de Cristo está conosco. Se nós vivemos para Cristo, e por Cristo, e por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, glórias a Ele. Nós vamos glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu quero falar para a gente, já estamos partindo para o final, mas eu quero que fique no seu coração uma história muito bonita, e essa história se encontra em Atos capítulo 27. Atos 27, depois você pode ler na sua casa, mas essa história conta que Paulo é acusado pelos judeus de pregar contra a lei judaica e profanar o templo sagrado. Com essa acusação queriam matar Paulo, mas Paulo ora ao Senhor. Paulo não era qualquer um, ele busca a sua defesa, ele mesmo se defende, há ciladas contra ele, há acusações de toda parte, mas Paulo apela para César. E ele tinha que ir para a Itália, para Roma, porque ele apelou para César. E diz assim o texto: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Olha Paulo falando: nem contra o templo, nem contra César, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei eu contra os judeus, como bem o sabes. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. E daí começa uma jornada num navio. Paulo é então enviado para a Itália. Nós podemos tirar algumas lições. Haviam 276 homens naquela embarcação, no mar Adriático. Podemos imaginar que nenhuma viagem como essa ocorreria sem nenhuma intercorrência. Alguma coisa ia acontecer. Mas no capítulo 27, versículo 14, nós lemos assim: mas de repente, nesta viagem, que Paulo está indo para a Itália, e Paulo apelou a César, está indo com mais 275 homens. Diz assim: mas de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha. Versículo 15: e arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. De repente acontece uma tempestade. De repente vem um vento que na revista atualizada é chamado de Euroaquilão. Parece nome de monstro, né? Mas é um vento. E aqui é o vento nordeste, né? Na nova tradução na linguagem de hoje. Não importa. Mas o que salta aos nossos olhos é que de repente acontecem as coisas. De repente acontecem as coisas na vida de crente, na vida de presbítero, de pastor, de diácono, de membro de igreja há 50 anos. De repente acontecem as coisas. E muitas pessoas deixam que o vento tome conta da vida delas. E diz o texto assim: por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Primeira lição: não deixe que o vento te leve. Não desista. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe que às vezes de repente pode vir um vento mesmo, mas os sofrimentos desta vida, comparados à viagem de Paulo e dos 275 homens rumo à Itália, nos ensinam coisas preciosas. Atos 27, versículo 18, diz assim: e a terrível tempestade continuou.
Sabe, irmãos, muitas vezes a tempestade vem sobre nós e achamos que ela vai passar logo, mas não passa. Ao invés de passar, ela se intensifica, ela fica mais forte. Quando vem um tufão de vento chamado Euroaquilão, muitas vezes nos amedrontamos, não sabemos o que fazer, não conseguimos ver mais nada. No versículo 20 do mesmo capítulo 27, diz assim: durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. O sofrimento pode ser passageiro, mas ele pode ser duradouro. Este último faz com que muitos percam a esperança da salvação, ou seja, percam a esperança de um alento, de uma resposta de Deus, da salvação, do alívio. Parece que uma nuvem cinza se colocou sobre nós e nada vai acontecer, então a esperança vai embora. No versículo 21, nós lemos assim: fazia muito tempo que eles não comiam nada. Quando a pessoa está com depressão, tristeza, dor de alma, muitas delas perdem a alegria de viver, perdem o gosto pela vida e parece que não há mais prazer em coisa nenhuma. Isso se chama depressão. Daí um abismo chama outro abismo. Parece que muitas pessoas passam a viverem como mortas-vivas. É caverna, é deserto, é tempestade. Mas eu quero encerrar esta mensagem com uma palavra ao seu coração. Em meio às tempestades da vida, há 4 atitudes ilustradas nesse texto por 4 âncoras que devem ser lançadas por aqueles homens e mulheres de Deus para se livrarem dessa dor e desse sofrimento. E essa é a parte mais importante da mensagem. Atos 27, no versículo 29, nós lemos assim: eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Você já imaginou esses homens de joelho, orando, pedindo, quem sabe, ao Deus de Paulo? Primeira atitude âncora é a oração. Ore e peça para que amanheça logo. Você tem o direito, e eu também tenho o direito, de pedir: Senhor, faça com que esse sofrimento passe. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Peça em oração para que o seu sofrimento passe logo. E a palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á. Não fique quieto, não aceite, peça em oração. Daí você diz: Senhor, pastor, mas eu não consigo orar, eu estou sofrendo tanto que eu não consigo orar. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça a Ele, fala, Espírito. Veja o que Paulo disse a todos no versículo 23 e 25 do capítulo 27. Olha que coisa poderosa, irmãos, preste atenção, isso é muito importante. Um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Por isso, homens, tenham coragem. Amém? O anjo do Senhor, a quem eu temo e a quem eu sirvo. Talvez você não está vendo luz no final do túnel, porque não está temendo, não está servindo a este Deus. Mas Paulo disse assim: por isso eu digo a vocês, coragem. Essa é a segunda âncora. Primeira é a oração, a segunda é a coragem. Paulo tinha credenciais para dizer isso. Paulo era o protótipo de homem sofredor, mas também de homem corajoso. Em meio aos sofrimentos, ele cria que Deus é quem lutava por ele. Você crê isso? Você crê nisso? Deus luta por você? Salmo 27 diz assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor
me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Terceira atitude âncora, bom ânimo. Versículo 25 diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo. Bom ânimo é a diferença daquele que crê em Deus. É olhar para o copo que está pela metade e dizer: esse copo está meio cheio. É olhar com otimismo para aquilo que Deus vai fazer. Sabe, irmãos, você pode dormir nesta noite e acordar de manhã com uma nova história de vida. Deus pode fazer um milagre na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas forças parecem muitas vezes se esvaírem, mas Deus é quem nos fortalece. Coragem. Quarta atitude, bom ânimo. A terceira. Quarta atitude da âncora, confiança. Atos 27 e 25. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque lhe foi dito. Você crê nas promessas de Deus? Deus já falou com você? Paulo está dizendo assim: eu confio em Deus que sucederá do modo porque lhe foi dito. Deus já disse alguma coisa para você, uma promessa. Deus não pode mentir, Deus não pode se esquecer daquilo que Ele disse. Se você confia em Deus, confia nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, tristeza, dor, mas a palavra de Deus nos mostra que Ele é o Deus que cuida de nós. Sai daqui hoje com essa certeza. Deus cuida da sua vida, Deus cuida de cada detalhe, Deus cuida de cada passo que você dá. Devemos ter intimidade com Deus, coragem, bom ânimo, confiança. E eu quero terminar lendo o Salmo 27, os versículos 3 a 5. Diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Presta atenção agora. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Tome posse nesta noite, coragem, bom ânimo, que você tenha mesmo a certeza de que Deus está com você, e você tendo coragem, bom ânimo e confiança, Deus vai abençoar a sua vida. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.